Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no O Glória Podcast. Estou aqui com meu amigo João Pedro. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Tá feliz, João? Sempre, tem que estar sempre. Então tá bom. Gente, estamos felizes que estamos com mais um convidado aqui. Sim. Também queria agradecer o nosso amigo Edson, hoje que está na mesa. Dá um salve, Edson. Ô, Glória! Isso aí. E a gente queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? É isso aí. Queria falar da Beleze Pizzaria, você que quer comer uma pizza de qualidade, uma massa fininha, com coisas realmente de qualidade, tudo de qualidade, gente. A melhor pizza da cidade, sem sombra de dúvida. Eu recomendo que a gente tá lá sempre. Então vai lá na Beleze Pizzaria que você não vai se arrepender, beleza, gente? Sim. Não podemos esquecer da Inova Cartões, tudo em gráfico. Você que precisa de adesivos, panfletos, banner, que mais? Tag, eu sempre esqueço, tem tanta coisa que nós faz. Flyer, na parte gráfica, logotipo, logomarca, logo, etiqueta, Etiqueta, cartão. Cartão que história é essa aí? É um dos mais principais, que é o cartão de visita. Cartão de visita. Tudo você precisa na parte gráfica. Imã, tudo você precisa que vai impresso, nós faz. Então, nós faz, mandei o caipira. Qualquer coisa, link na descrição, Inova Cartões, porque você merece melhor. Gente, não vamos esquecer também do Zezinho, é o Lavacar do Egito, gente. Tem que mudar, se quiser Lavacar de Sião. Então, verdade. Misericórdia. Então, gente, Lavacar do Egito, que é o Zezinho, nosso amigo, ele vai na sua casa lavar, ele lava a domicílio, então você que precisa, você que não tem tempo, você que precisa lavar o seu carro, liga pro Zezinho, o link também vai estar na descrição. E ele é uma bênção, ele lava, ele encera, ele faz lavagem a seco nos bancos. Molhado, ele vai dar um talento lá no seu carro, beleza, gente? Não se esqueça. Mano. RE Informática, você que precisa de placa de vídeo, memória RAM, dar um upgrade no seu computador, tanto para home office como para gamer. Então, RE Informática, os melhores preços e as melhores qualidades. E é ele que cuida aqui dos nossos equipamentos. Que é só um, né? Porque eu falo no portal. E não podemos esquecer também, irmãos, da Despachante Domiciano. Você que precisa ir fazer o documento do seu carro, pagar IPVA, você que precisa recorrer uma multa, você que está sem tempo, você que trabalha muito e não tem tempo para fazer essas coisas, vai lá na Despachante Domiciano, fala com o pastor Maurício Toledo, com seu filho Paulo Toledo, e eles vão dar uma força para vocês lá, beleza, gente? Não se esqueça, Despachante Domiciano, beleza, gente? Deus abençoe. Quem mais? É só isso, né? E você aí que tem vontade de ser o nosso patrocinador, entre em contato conosco. Vai ser um valor bem simbólico e você vai estar abençoando o reino e também vai estar sendo abençoado. É isso aí, né? Então com ele aqui. Quem que nós estamos hoje? Vou falar aqui, vou falar na fé. Vou falar na fé aqui. Eu não sei, eu não perguntei. Se perguntar a ele, que é carioca da Gema. Não sei se é da Gema, porque o pai e a mãe dele não sei. Mas aqui é só pelo meme. Ele que é flamenguista ou flamenguista? Eu não sei, Mengão. Flamenguista. Ele que veio com um fuzil 38 e um... Misericórdia. Brincadeira. Ele que é... Não sei, eu não conheço ele. Ele que é ministro de louvor ali na cidade. Eu tô aqui perdido, só sei que ele é carioca. Tô aqui Tom. Nós estamos muito felizes de receber hoje aqui nosso amigo Diego Ferraz, é isso? Diego Ferraço. Conhecido como Zé Carioca. Ferraço? Todo brasileiro tem que ter um italiano no meio, né? Eu achava que era Ferraz. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô, querido, prazer é meu. Ô, Glória. Podcast. É uma honra estar aqui. Né, falar com... brasileiro começa assim, é italiano com índio, né, filho de mineiro com carioca. Meu Deus. Uma mistura aí abençoada. Mas comida boa não faltava na casa. Massa. A mãe é mineira, né? A mãe é mineira, então um feijãozinho tropeiro, uma farofinha, é bem assim. Mas e aí, meu irmão, conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Da onde que veio esse Diego Ferraço aí? Era uma vez, eu tô Vamos começar. Queridos, assim, eu nascido e criado, né, no Rio, da Gema mesmo, saí do Rio com 18 anos. Desculpa a minha pergunta, o que significa ser da Gema? Não sei, irmão. Não, sei. É que eu já sei que não é da Gema, porque diz que a mãe dele é mineira. Mas carioca da Gema quando o pai e a mãe é carioca. Entendi. Isso também é cultura. É o que o pessoal fala assim, não, eu nasci no Rio mesmo. Então ali no bairro do Flamengo, ali Então eu morei assim ali bem na zona norte ali
E meu pai e minha mãe, assim, vida de carioca de pais separados, né? Tem um irmão e uma irmã que moram lá. E assim, vim pro reino de Deus já com meus 9, 10 anos, já me lembro, assim, já nas escolinhas de dominical, ali na Fé para Todos, minha primeira igreja ali, pastor Valmir Cohen, sempre fui envolvido com o reino, com a obra de Deus, né, assim, falando um pouquinho da parte, eu lembro, assim, tem boas recordações do Rio de Janeiro, assim, sempre com a turminha da escolinha bíblica, já nos coraizinhos da igreja, tudo que era Páscoa, tinha o teatrinho da Páscoa, era Natal, tinha Dia das Mães, então eu sempre fui envolvido assim com essa parte de arte, de música, né? Que é o que a gente gosta hoje de trabalhar, né? De fazer, de atuar, que é o Ministério de Louvor. Eu amo, assim. E eu lembro assim, claramente, foi desde os meus 9, 10 anos, aí ganhei o meu primeiro violãozinho de um irmão lá da igreja. Não, minto, nem foi do irmão da igreja. Foi de uma amiga da minha mãe. A marca do violão chamava Rei dos Violões, o violão. Nossa. Você tocava uma música e desafinava. Nossa, é o rei, né? Aí não sabia afinar, irmão, levava para um irmãozinho lá da igreja, lá que era um amigo nosso, o Marcelo Manassas, meu mentor, foi quem me ensinou a tocar violão. Dá honra a quem tem honra. Marcelo Manassas, aí se estiver assistindo a gente, um abração. Meu primeiro professor de violão. Aí aprendi o primeiro louvor que foi Eu Vejo a Glória e Porque Ele Vive. Aí levava o violão lá, chegava em casa, tocava uma música e desafinava o violão. Ixi. Aí ali começou tudo, começou esse amor pelo reino, amor pela obra, sempre envolvido com as coisas de Deus, né, no reino. Você sempre foi da igreja, então? Sempre fui. Assim, que eu nascido criado, né? Nascido criado na igreja, com meus 14 anos batizei e ali foi aonde começou, né? Assim, o meu ministério ali na presença de Deus. E aí com 18 anos eu saí do Rio, que aí me formei no ensino médio. Essa parte acho que eu não estava aqui nos bastidores, eu não comentei. Fui para Belo Horizonte, falei um pouquinho. Fui para BH, com 18 para 19 anos, fui para Belo Horizonte. Porque minha mãe, aquela coisa toda, morava lá e aí cheguei a morar na igreja uma época. Minha mãe sempre foi mãe e pai, assim, guerreirona e tal. E aí eu tenho parente em BH. E toda vez que a gente ia as férias, a gente ia para Belo Horizonte. Aí o tio Rock também falava, vem pra cá, vem morar aqui, não sei o quê. Aí a gente pegou com 18 anos nessas indas e vindas. Minha mãe, a gente não tava normal assim no Rio de Janeiro, mas aí passou, não, vamos novos ares, né? Aí morei acho que uns 7 anos em BH também. Aí congreguei ali na igreja do pastor Jorge Linhares. Mas na dele mesmo? Na igreja sede mesmo. Aí envolvi com o pessoal do louvor lá também. Mais o Marcelo. Conheci o Marcelo lá em Belo Horizonte. Aí eu fazia guitarra no ministério. Marcelo, Poliana, o Bruninho, o pessoal do ministério. Então a gente se envolveu ali com parte do louvor, né? Ministério de Louvor. E aquela coisa toda. A gente não sabe trabalhar de Deus. Acho que até esses tempos estava falando com a minha esposa hoje, né? A gente falou assim, como é que é o trabalhar de Deus? Falei com a Michelle, eu falei assim, amor, que louco, né? Se a gente não pudesse ver o que... Pô, saí do Rio de Janeiro, vim para Belo Horizonte, agora hoje morando em Pau Sul, né? Nossa cidade vizinha aqui. E quando eu estava com 6 para 7 anos em Belo Horizonte, me deu uma doida de querer ir embora do Brasil. E que eu estudava
Tinha um amigo também, carioca também, meu xará Diego, que hoje mora fora do Brasil, mora nos Estados Unidos. E a gente ficava se falando na época, acho que o antigo MSN, né? MSN, Orkut, aquela época lá. E a gente se falando, e ele falou, não, vem pra cá, não sei o quê. Eu falei, cara... Aí comecei a trabalhava de garçom. Trabalhava de garçom na livraria Leitura, lá no Pátio Savassi, no shopping, em Belo Horizonte. Trabalhando de garçom ali, Ministério de Louvor e tal, aquela coisa toda. E juntando dinheiro. Aí cheguei em casa, meu salário ali, a mãe... Não, paga aí a conta de luz e paga uma outra coisinha. E o dinheiro todo juntando. Aí um dia abri o coração, né? Falar, mãe, tô juntando dinheiro aí, tô querendo ir embora Aí você conhece mãe, né? Nossa. Não, pelo amor de Deus, não, isso aí não sei o quê. Não, vamos orar e tal. Aí, isso eu tô resumindo assim, o finalzinho da passagem pra cá. Aí a minha mãe veio pra Ipauçu no velório de uma tia minha que faleceu, né? Tinha falecido, a minha mãe veio, e aí meu tio falou, não, vem pra cá, vem pra Ipauçu, né, e tal, aqui sossegado, ele vai trabalhar comigo num posto de combustível, ele tem um posto de combustível na cidade. Aí minha mãe chegou, não, teu tio falou pra você ir pra lá, que tal, pra Ipauçu, que lá é top, não sei o que, é tipo como se fosse assim, tipo uma cidadona, né? Lá é muito bom e você vai ter muitas oportunidades. Eu falei, pô, Ipauçu, né, cara? Já fiquei, vamos pra Ipauçu. Aí cheguei, eu vi, pô, uma cidade de 15 mil habitantes, não sei o que. Na época já tinha uma padaria, tô brincando. Cidade de Ipauçu, eu moro no coração. E assim, eu amo a minha cidade, é tudo que Deus me deu, assim, me proporcionou, né? Mas quando eu vim pra cá, vim fazer uma experiência, e aí aquela coisa, cara, eu fui ficando. Aí fui ficando. Aí minha mãe foi embora e eu fiquei. Nossa. Minha mãe voltou pra... Na época voltou pra Belo Horizonte. Aí ficou um tempo em BH e voltou pro Rio. Aí deixou eu sozinho aqui. E como que foi? Você morava em duas... Aí eu vim... Porque nós morávamos no Rio de Janeiro mesmo. Em Belo Horizonte, outra cidadona, né? Cidadona. Aí depois você veio pra Ipauçu. Fiquei com um tempo na casa do meu tio, trabalhando, trabalhava com ele e tal, morando com ele. Aí depois, assim, uns 3, 4 meses, minha mãe acertou as contas e veio pra cá também. E aí a gente alugou uma casa e tal, e eu fiquei trabalhando no posto. Aí, um belo dia, trabalhando lá, tinha uma moça, trabalhava de frentista, sabe? De frentista e tudo. Aí eu falei, nossa, essa moça poxa, legal, possuência e tal. E aí fui ficando amarrado, né? Falei, poxa, aí foi gerando ali, eu trabalhava no caixa, na bomba, trabalhava. E aí a gente foi se conhecendo e até que aconteceu, namoro, aquela coisa toda, e ela aí fisgou o coração, aí falei, não, vamos ficar no Ipauçu para conhecer mais um pouquinho, aquela coisa toda, né? Mas aí a grande dificuldade na época, quando eu mudei, porque teve, assim, falando do espiritual mesmo, foi a época dessa mudança, porque eu vim de uma igreja totalmente envolvida, né? Então tinha culto, na época, quem era o pastor de jovens na igreja era o Lucinho Barreto, que do Loucos por Jesus. Acessível? Cara, na época eu nem sonhava que ele ia se tornar isso, entendeu? Porque na época o Lucinho Barreto era... Só que assim, já era malucão, já era doidão. Um abraço pro Lucinho aí, que estiver assistindo a gente aí. Mandar o link pra ele. Ele era nosso pastor de jovens. Tem contato com ele? Cara, assim, não assim de pessoal, não. Assim, só... até quando tava no Rio, uma época fui... Acho que nem lembra daí, porque é muita gente, né? O ministério cresceu demais, então...
Mas na época tinha os cultos já, voltando para BH, os cultos lá, já tinha culto, os ministros cantavam música em inglês, já estava começando aquela onda do worship, com iluminação, tava começando já, umas coisas bem diferentes, né? Digamos assim, balada gospel, aqueles acampamentos. Sempre foi uma igreja muito antenada, muito assim, sabe, vivendo culto de jovens, né? Sim. Então, assim, lá tinha bastante retiro, aquela coisa toda. E eu falei, poxa, aí você vem... Você conheceu o Davi Lago? Davi Lago, cara, não. Porque ele comentou no podcast dele também, do Lucinho Barreto, da igreja do Jorge Linhares também. Sim, top. Você falou que ele era líder de jovens, depois... Líder de jovens, aquela coisa toda, a minha igreja, sabe, uma vez por mês vinha um Silas Malafaia, um Silmar Coelho, um Fernandinho, aquela coisa. E eu falei... E de repente eu vim... não vou assim citar nomes, né? Denominações, nada. Mas é uma outra realidade. Foi um choque assim, cultural, né? E aí fui em algumas igrejas e fiquei meio perdidão, não me achei, sabe? Aí foi onde minha fé deu uma esfriada. Aí naquela época trabalhando. E aonde eu conheci o pastor que hoje é pastor, né? Pastor Tom, que na época era ministro de louvor de uma igreja que estava começando, que era a Primeira Batista de Pau Sul, na época. Mas é essa? Não, hoje eu frequento, hoje eu sou membro, ministro de louvor da Igreja Batista Renovada. E essa que ele ia era uma outra igreja? A primeira Batista. E ele tocava? Tocava teclado, aí conheci essa galera na época, uma galera gente boa, e foi aonde eu fui me reencontrando, né? Deu aquela, vamos dizer, aquela desviada, né? Do foco dos caminhos, e aí fomos se reencontrando, e aí estamos até hoje nessa caminhada, 12 anos com o pastor Tom, né, ali na igreja Batista Renovada do Cocajá, Ibreque. Então foi uma... Como que foi essa época que você encontrou com ele, que ele contou, né, que você tá com ele desde o começo da igreja, né? Sim. Conta um pouquinho pra nós. Cara, foi muito assim... Quando a gente se conheceu, eu tava, digamos, fiquei um tempo meio parado, eu conhecia na época os tios dele, que era o Betinho e a Lu. E conheci eles e a galera. Eu sei que eles iam na minha casa, sabe? Na época o Fabrício, um pessoal assim, do louvor mesmo. Poxa, e aí, você toca? Pô, não sei o que, vamos fazer um som. Essa coisa da música mesmo. Que eu acho que é o bacana, muitas vezes, eu falo assim, evangelismo... cada um na sua praia, né, nos 5 ministérios, mas eu digo assim, o evangelismo, quando ele vem de uma forma natural, né, a gente estava falando um pouquinho até antes, né, questão da célula, né, e o que é o bacana que eu vejo assim, quando você, por exemplo, célula de casais, pô, é legal, cara, porque, poxa, tá ali, né, você com a sua esposa, com a outra, os casais ali, às vezes vê um casal, poxa, tem uma homogeneidade, né, que fala. Então, eu acho que dá muito... É uma coisa natural. Então, quando a gente se conheceu, o pessoal da música, ele já tocava, o pessoal que toca. Pô, vamos tocar, vamos fazer cantar uns louvor. Pô, esse louvor, né? E a gente começou nessa questão da... E até o pastor estava começando o ministério na época, né, de louvor ali, igreja nova e tal. Todo mundo naquela coisa de, poxa, vamos... Isso ainda então na outra igreja. Isso, na Primeira Batista. Na época o pastor Maurício também, mandar um abraço para ele, o pastor Maurício, tudo, a gente começando ali e foi um começo aqui no ministério, né, em Pau Sul, de me reencontrar, né, de me achar no reino novamente, porque faltava alguma coisa, estava começando a me encontrar profissionalmente, passei no concurso na prefeitura, né, de Pau Sul, me acertando com a questão do coração. Só que assim, o espiritual faltava, né? Você sente, só que assim, você sabe que você tá precisando mais de Deus ali, né? E ali foi a galera que me resgatou, assim, sabe?
E ali o pastor, a gente tinha esses encontros. E aí logo fui inserido no Ministério de Louvor, né? Fui inserido no Ministério de Louvor, e aí já foi acontecendo, já foi fluindo, né? Essa retomada, né? E graças a Deus. E aí mais pra frente teve a questão assim de ministério mesmo, e eu continuei com o pastor Tom, né? Nos acertos de ministério. E aí ele começou ao trabalho na casa dele. Né? E aí a gente acompanhou, né? Acompanhou assim, ficamos um tempo também se acertando. Aí ele começou o trabalho que hoje a igreja a IBREC vai para 12 anos, né? Vai fazer 12 anos. 12 anos de caminhada. E a gente está aí, né? Tentando acertar, dando umas cabeçadas, mas acertando pro reino de Deus. E Ministério de Louvor. Hoje eu faço parte foi me dada uma incumbência o pastor me confiou a liderança do Ministério de Louvor, né? Mas vejo assim como servir mesmo no reino. Não me vejo melhor que eles, assim. Uma galerinha bacana. Hoje estamos aí com umas 10 pessoas envolvidas ali no reino, né? Ministério de Louvor, as meninas cantam, teclado, tem as tecladistas, estamos com 2 bateristas, o Neto, o Didi, o pessoal lá na igreja, que as meninas, a Carol, mandou um abraço para a Carol, para a Gabi, a Maíssa, a Thaís, fala se tá todo mundo aqui, o pessoal do Louvor, né, o Guilherme, o Gabriel, estão ali com a gente, né? A gente está envolvido, né? Tem um rapaz que ajuda a gente também, que é o Fábio, cuida de toda a parte aí, técnica aí do som, né? Pessoal, gente boa, e a gente está caminhando com eles ali, acertando, errando, né? Falar assim, teve uma época que teve o Ministério de Louvor lá, tinha umas 30 pessoas quase. Muitos entraram, saíram, né? Então é uma grande dificuldade, gente. Tinha até metais no louvor, eu ficava doido, porque tinha que fazer partitura para acertar, porque os tons eram diferentes, né? Mas hoje, assim, eu vejo que o ministério amadureceu, a gente está assim, mais maduro, né? Com todo esse tempo juntos, né? E é o que eu amo fazer, né? Que eu falo com a Mia, quando você faz aquilo que você ama, aquilo não pesa, né? Apesar de que tem o seu peso ministerial, né? O pastor, às vezes, tem um congresso, nós precisamos consagrar e tal. Alguma coisa nesse sentido. Às vezes vem aquela pressão espiritual, né? Cada culto, às vezes você sai suado de cima do altar, de tanta... né, aquela febre de tanta carga espiritual, né, porque é uma batalha espiritual. Então, de todas as fases, às vezes a igreja está vivendo um momento, né, de clamor, de busca, e às vezes passa por algum momento que dá uma baixada e você tem que estar ali com o louvor ali, sempre tentando, poxa, vamos. E aquela coisa que a gente fala assim, o ministro não pode estar... Ele está triste, ele não pode estar mal. O ministro tem que estar bem sempre. Poxa, e sempre tem aquela cobrança, né? Poxa, você tem que ser... Não, começa do louvor, começa do altar, você tem que... Vitrine, né? Você tem que estar... Se o louvor não for bom, a palavra não vai fluir. Então existe toda aquela coisa, aquela carga natural, né? E lá você se tornou líder agora? Ou já faz tempo que você é líder? Desde praticamente quando começou, assim, formou o ministério na Igreja Batista, eu lembro claramente, chamou o pastor, mandou um abraço para o pastor Edi, pastor Anéia, são bênção de Deus. Aí chamou, fez uma roda, o pastor falou, o líder é o pastor Edi, né, pastor Anéia, e o Diego está aqui para ajudar. Só que assim, passou uma semana, e aí, não, Diego, você... Porque na época, aquela coisa de estruturar ministério, ô irmão, você tem cara de obreiro, você vai ser obreiro aqui no reino, tô brincando. Mas tipo assim, o irmão tem cara de diácono, você vai ser diácono, tô brincando. Mas assim, foi estruturando a igreja, estava começando, e ali naquela coisa, o pastor falou, não, Diego, então você vai assumir o ministério de louvor.
na época não era pastor, acho que era obreiro, né? O Edir vai ser consagrado obreiro, né? Um diácono, não lembro qual que era. E a gente vai estar estruturando a igreja. Eu já assumi praticamente de 12 anos, acho que 11 anos e 10 meses à frente, né? E nesse tempo todo que você tá de líder, você pode, não precisa nem perguntar, né? Passou muita gente, né? Passou, cara. Passou muita gente. Por que você acha que... Porque faz muitos anos que eu sou do louvor também, sabe? Que legal. Por que você acha que as pessoas não se firmam? Irmão, algo assim... Difícil, é difícil porque até pra gente, eu falo, a gente tá focado ali. E a gente passa por momentos que a gente sente essa necessidade, muitas vezes, que nem hoje a gente trabalha com escala no Ministério do Louvor. Uhum. E assim, a gente já tentou inserir todos ali, sabe? Inserir todos e trabalhar com duas formações, entendeu? Mas o que eu vejo? As pessoas são usadas, são bênção, mas chega um momento que tem um desgaste natural, sabe? Que nem tem pessoas ali que já foram e já voltaram, e são assim, parceiros meus hoje, e estão retomando comigo ali, e a grande questão é justamente você entender esse momento e não tomar atitude precipitada, sabe? Poxa, que nem eu falo, eu tenho minha esposa hoje, e a gente não tá bem todo dia, oi, bom dia, nossa. Tem dia que, poxa, tem conta para pagar, tem dia que tem, sabe, a mulher tem aqueles dias, né? tudo então tem dia que, poxa, você acorda, você quer ficar mais quietinho, tem dia que o Flamengo perdeu. Bastante vezes. Então você acorda meio para baixo, não, brincando. Mas assim, você fica meio para baixo. Então a gente tem que respeitar isso, sabe? E às vezes não vai bater as opiniões, né? Mas eu acho que o respeito e você ser verdadeiro conta muito. Só que assim, a gente vai amadurecendo, né, irmão? No início, muitas vezes a gente queria resolver as coisas. Poxa, aconteceu um problema, o irmão lá, o irmão não foi no ensaio, atrasou. Então vamos resolver. Então tem coisa que às vezes como resolve, entendeu? Assim, poxa, vamos fazer reunião. E as reuniões muitas vezes é só para descascar, entendeu? É só para, poxa, irmão, tal, não sei o que, aqui é altar, não sei o que. Então, quer dizer, às vezes uma coisa que já tá ruim, piora, entendeu? Então, hoje a gente aprendeu muita coisa. É difícil mexer com o ser humano, hein? Difícil demais. E ali, todo mundo é voluntário, você entendeu? Todo mundo é voluntário. Poxa, todo mundo é voluntário. Então, só que o que é o legal? Você trazer a galera que tá meio fora... E no amor, e o cara, valorizar isso. Assim, eu sou muito... eles falam que músico é tudo meio artista, né? Na palavra não pejorativa, mas tudo que é ligado à arte é meio... A gente estava brincando, né? Os testes vocacional nunca dá certo para músico e para artista, né? Porque ele dá tiro em todos os lugares, né? Ele transita em todos os ambientes. Então ele está aqui no esporte, ele está... Pode ser médico, pode ser advogado, pode ser isso, pode ser aquilo, porque ele é sonhador, né? Então, o que eu vejo assim, e você tem que saber lidar com o cara, com o músico. Você tem que saber lidar, e às vezes, muitas vezes, a igreja e os líderes, às vezes, têm essa dificuldade de entender, né? E muitas vezes fala, poxa, o cara tá tocando... ou tá em evidência, já não tá bom isso daí, poxa, tá em cima do altar, então o cara tem que... E não, sabe? E não entende que a gente tá mais no altar do que os pastores, né? Bem dizer. E com os defeitos, com as dificuldades, com todas as falhas que a gente tem. Então acho que a gente perdeu muita gente, assim, de forma... Tem coisa que, assim, hoje eu não me culpo tanto, sabe? A igreja formou muitos líderes e muitos estão ali, outros já estão em outros ministérios desenvolvendo isso, sabe? Os seus ministérios. E isso é válido, sabe?
eu aprendi, assim, de cultura mesmo, a honrar o ministério onde eu tô, sabe? Assim, não honrar da forma assim, por exemplo, eu pertencia praticamente a 3 ministérios. Quando eu estava no Rio de Janeiro, Fé para Todos, pastor Valmir Cohen, não ficava de galho em galho. Em Belo Horizonte, Batista Getsemane, pastor Jorge Linhares, só. E em Pau Sul, a Igreja Batista. Teve digamos assim, um rompimento, né? Um rompimento assim, uma multiplicação aí das batistas, mas permaneci com o pastor Tom, assim, por questão mais de saímos debaixo de, digamos assim, de bênção, entendeu? Mas assim, eu aprendi e aconteceu muita coisa boa no ministério e muita coisa ruim, sabe? E eu entendi, falar, poxa, são ciclos que começaram e estamos até hoje nesse ciclo, né, com o pastor ali, com a igreja, e sempre procurando me motivar, sabe, buscar, poxa, fazendo o que eu amo, o que eu gosto, né, onde eu posso somar, né, que eu gosto. Agora, a estrutura ali do ministério foi mantida, sabe? Perdemos alguns irmãos, digamos assim, saíram então em outros ministérios, e bola que vai, bola pra frente, né? E hoje eu aprendi muita coisa, aprendi em lidar com as situações de uma forma mais suave, assim. Eu já sou bem tranquilo, até o pastor brincar, o Diego ele é tranquilo e tal. Então eu nunca fui de resolver as coisas muito... Mas tinha horas que muitas vezes você fala, poxa, né? Dá aquela coisa de você querer resolver. E tem hora que não é para resolver. Né? Eu falo assim, cabeça quente, ministério de louvor, você não resolve nada. Você deixa passar para outro dia. Você já dormiu, você já sonhou, você já acordou. E tem coisas que, assim, eu falo assim, não puxando só para o ministério, para a igreja no geral, tem coisas que a gente não vai resolver. Assim, é que nem a palavra do Senhor fala, o joio e o trigo, eles vão crescer, não chamando ninguém de joio na igreja, mas assim, em algum momento eu já fui joio, sabe? Em algum momento eu tive atitude de joio, sabe? E hoje atitude de trigo, né? Então, a gente é a luta entre a carne e o espírito o tempo todo, né? Poxa, hoje eu tô bem, eu tô animado, tô motivado, vou fazer, vou dar o melhor. Amanhã eu posso não estar tanto, poxa, mas eu vou colar com o Rômulo, poxa, que cara alto astral, tá cheio de Espírito Santo. Pô, irmão, vamos pra cima, pô, vamos, entendeu? E por aí vai. Então, eu acho que esse que é o grande bacana do reino, né? Você é o ministro? Ministro. E alguém mais ministra ou só você? Isso, hoje a gente tem... Praticamente todo mundo que canta é ministro de louvor. Né? Não tem assim, só back, só faz back. Então a gente tem essa... todo mundo ali é ministro, na verdade. E eu estou um pouco mais à frente, questão assim de chamar um pouco mais a responsabilidade nas questões das escalas e tudo. E a minha esposa me ajuda na questão da intercessão, de preparar, de chamar a atenção, falar, amor, ó, vamos fazer uma consagração, vamos fazer um encontro com o pessoal, vamos... Tá sempre me mostrando alguma coisa que a gente não tá vendo, entendeu? E tentando alinhar, né? Porque que nem é uma família, né? Tem hora que você vê que tá... Aí a gente chama, né? Então... E na questão da adoração, assim, eu creio que você mudou bastante, né? Porque sim, 12 anos são bastante tempo, né? Sim, o meu ministério começou muito com o David Keelan, né? Então, David Keelan e Fernandinho, assim, são minha base. Até o pessoal brincava, lá o Fernandinho lá. E faz tempo que eu não ministro na música do Fernandinho. Fiquei tão... né? Mas quando eu comecei o ministério era muito influenciado pelo David Keelan, né? O Fernandinho. E assim, a questão da ministração é um desafio de repertório. É um desafio constante, porque dentro da igreja a gente tem diversos... Tem irmão que era da Assembleia, tem irmão que era da Presbiteriana, tem irmão que era da Batista, que é da Batista e é da Batista, irmãos de outras denominações que estão ali com a gente.
Só que a gente tem aprendido assim que adorar a Deus ele não tem ritmo, não tem... A gente entende que a gente está vivendo uma realidade do worship. E isso daí uma... Tá acontecendo, poxa, eu não tô de olho fechado para isso, né? Então, hoje a gente é um ministério que, né, segue a linha da adoração mesmo. Antes a gente cantava até mais louvores avivados, né? E assim, hoje a gente segue a linha mais da adoração. E eu vejo que a gente está sempre buscando atualizar o repertório, né? Não, eu componho também, tem algumas composições minhas, tá meio parado assim ultimamente, mas... Você canta na igreja suas músicas? Cantava mais, assim, hoje tá... cantava mais. Dá uma palhinha pra nós. Não fico vergonha. Tem uma música, acho que eu gravei na época, Circunstâncias, né? Tá até no YouTube. Mas é uma coisa que Deus tem assim, poxa filha. E tem canções que nem você falou, vai fazer sentido mais pra frente. Deus me dá muitas canções no devocional, sabe? E essa correria às vezes de você pegar eu tô com uma canção, né, até porque dia marcado de pegar um violão, eu até falei com a Michelle, vou levar o violão, tá sem corda o violão, nem comprei, mas tem algumas canções, só que é aquilo, muitas vezes o horário de culto, pessoal, a gente fica naqueles paradigmas de ensinar a igreja, é muito mais fácil a gente pegar um louvor que o pessoal já conhece, você entendeu? Então existe e eu estou sendo moldado nessa questão, assim, de até no último culto, dos últimos cultos para cá, o pastor tem sempre falado assim, filho, questão da ministração, a gente está guerreando junto, sabe? Então, dá lado mesmo ao Espírito Santo para fluir canções novas ali no meio do mover do culto. Espontâneo, né? Então a gente sempre busca seguir esse caminho, assim, né? De ouvir um pouco mais a voz, né? Ali na hora, ali sentir e tá buscando a Deus ali. Mas a gente vê, são ciclos, né? Tem uma época que a gente cantava muitos terreno do inimigo. Eu fui no terreno do inimigo. Na época do início do ministério. Para a direita, para a esquerda, só de bênção, toque no altar. E é assim, uma coisa que eu vejo, você tem que estar assim, muito conectado com Deus, sabe? E sensível. Às vezes você vai pegar algum louvor que você acha que vai acontecer e você acha que muitas vezes você ouviu a voz, mas você ouviu um ruído ali, sabe? E às vezes não fluiu, não aconteceu, sabe? E até trazendo um testemunho de uma ministra no último culto do mês passado que teve no culto de jovens, é justamente sobre isso. Ela pegou um louvor lá do Antônio Cirilo, de 1900 e bolinha lá, intimidade, né, dele, e trouxe pro culto de jovens ali. Até o esposo dela falou, poxa, você vai cantar esse louvor e tal, mas você acha que... Não, mas Deus falou comigo, eu senti a voz... Dessa vez eu ouvi a voz de Deus, sabe? E aí, nossa, e foi assim, foi uma choradeira, o Espírito Santo desceu, sabe? Então tem essas coisas. Muitas vezes a gente, naquela correria, toda semana tem uma escala, toda semana tem um repertório. Então, às vezes o mover do sábado passado não é o mesmo desse sábado. Então, assim... É uma batalha, irmão. Vou falar pra você, os cabelos brancos estão aqui, ó. Porque às vezes você fala, poxa, não, mas é essa música. E às vezes até tem alguma... Por exemplo, o pastor fala, não, filho, mas... Não, pega um outro louvor, porque o pastor também é ministro de louvor. Às vezes dá algum... ultimamente nem tanto, mas... então você tem que conciliar tudo, né? Eu sempre, geralmente quando você tá tomando um banho, alguma coisa assim, você começa a pensar. E eu fico com isso, meu Deus, mas o que vai cantar? O que vai ministrar e tal? Meu Deus. É difícil, dá né? Aquela pressão. E o duro que um líder de louvor,
Tipo assim, no sábado aqui, a gente, tipo, eu também tô na frente junto com um amigo meu. Sim, sim. E o líder, ele não escolhe só o louvor dele, né? Ele tem que escolher o dele, ele tem que ajudar as meninas a escolher os delas e tal. Nossa, né? E eu tinha, esses tempos atrás, eu tava muito assim, tipo, não, a gente tem que cantar esse, e dentro dessa linha, aquele combina, e esse aqui também combina. Sim, isso é interessante também fazer. Você vai fazendo umas... Vamos falar hoje, vamos falar sobre adoração. Só adoração cristocêntrica. Já usei essa teoria também. Então. Então hoje a gente vai falar sobre cura, vamos usar uma música mais de pastoreio ali. Então, tipo, beleza, né? Só que daí eu tava no banho esses dias e eu peguei e falei, meu Deus, o que eu vou tocar, Senhor? O que eu vou cantar e tal, né? E daí você fica, não, mas essa música pra mim é interessante, pra mim cantar, eu acho que essa música vai fluir. Só que daí eu fico, e elas? O que elas vão cantar e tal? E por muitas vezes, algumas vezes chegaram em mim e falaram, o que você acha dessa? Eu falei, mas eu acho que essa não combina. Daí, então vamos ver outra e tal, beleza. Só que daí nesse dia que eu tava tomando banho, eu senti assim que eu deveria deixar elas escolherem, tipo assim, as músicas delas que tocaram elas durante a semana. Porque às vezes vamos colocar assim, às vezes eu peguei e falei assim, vou cantar uma música totalmente cristocêntrica aqui, que é só exaltação ao Senhor. Aí a outra pessoa vem com uma música, por exemplo, que não é de exaltação, mas que é, por exemplo, de pedindo a manifestação do Espírito. Por exemplo. Só que aquela música mexeu no coração dela durante a semana, entendeu? E daí o que acontece? Olha como que isso é difícil de engolir, mas olha o que acontece. Às vezes a gente tá achando que Deus só tá falando com a gente. E a gente não deixa as outras pessoas ser usadas por Deus. Verdade. Aí isso arrebentou comigo. Daí eu senti isso no meu coração e daí as pessoas vêm, qual você achou? Daí no mesmo culto a menina pegou e falou assim, e eu tava pensando numa música, ela falou a mesma música, eu falei, nossa, eu tava pensando nela. Uniu o espírito. Aí ela pegou e falou assim, nossa, a música falou comigo a semana inteira. Aí eu vou falar o quê? Você entendeu? Daí eu peguei e entendi que é legal você fazer, você tentar estruturar tudo, mas existem coisas do coração que Deus coloca no coração de cada pessoa que talvez se eu cantar a música não vai funcionar. Exato. É pra ela cantar, entendeu? Nossa. Então isso mexeu muito comigo, sabe? Demais. Que eu peguei, daí toda vez agora que eu tô, por exemplo, vou ministrar o louvor, eu me preocupo em escolher a minha música. Sim. E tipo, automaticamente falando assim pra Deus assim, o Senhor vai lá e fala, ver com elas lá, o que elas querem cantar. Não, isso é demais, porque como hoje eu tô com a galera lá e na verdade assim, hoje eu faço guitarra e assim, o instrumento que eu mais gosto de tocar, assim, que eu me sinto mais à vontade é a guitarra e violão, né, quando eu vou ministrar e tudo. E assim, digamos, hoje, quem tem um pouco mais de bagagem, sem modéstia, assim, de questão de técnica, digamos que sou eu, 38 anos, mais velho e tal. E as meninas tocam bem, os meninos também estão numa crescente. E eu ficava me cobrando muito assim, questão de arranjo, questão que nem você falou, poxa, e tal, e repertório. Cara, e o que você falou é justamente isso. A questão de você dar liberdade, sabe? E hoje eu vejo assim, que a grande dificuldade nossa é manter uma atmosfera de liberdade do espírito, porque você quer que tudo saia do jeito legal. Que você quer. Você fala, poxa, eu quero me programar, eu quero fazer bem feito. Deu não faz muito tempo isso também. Eu criei uma expectativa muito grande para um louvor e tal, e falei, poxa, não. Sabe aquela coisa, nessa música vai cair o céu. Eu gosto dessa música e tal, cara, essa música E, sabe, aconteceu tudo errado na música, sabe, saímos fora do tempo e foi aquela tristeza na música. Aí eu falei assim, poxa, o que aconteceu, né? Então é assim, muitas vezes é tirar essa expectativa que a gente cria, sabe? E só quando elas dão liberdade pra mim, falam assim, olha, Diego, não veio nada, cara, essa semana. Aí eu falo, poxa, Deus tá me ensinando muito, eu vou construir. Poxa, tô ouvindo muito Gabi Sampaio, tô ouvindo muito Juliane Souza, tô ouvindo muito, sabe,
Jonas Serra, enfim, pô, vamos ministrar alguma coisa nesse sentido, pô, vamos falar sobre isso, né? E às vezes aí quando elas dão liberdade, mas a minha grande dificuldade é tipo assim, poxa, Senhor, não quero podar elas, eu não quero podar o ministério. E assim, se for para podar, para que eles venham crescer em alguma área, sabe? Assim, só quando eu vejo que alguma coisa não vai dar certo. Por exemplo, aconteceu uma coisa muito bacana essa terça-feira. Estava numa atmosfera de adoração ali, o pastor me pediu um louvor pentecostal. Aí eu falei, não, pastor, não sai e tal. E aí ele falou, não, tá bom, filho e tal. Então, assim, eu vi que, poxa, não... E não, realmente não saía, se posicionar. Certo. Outras vezes eu já ia falar assim, pô, vamos tentar. E aí, puxa... Cara, isso é muito bom, cara. Isso aí é uma coisa assim, pô, nada a ver. Teve uma vez assim, pastor, não vai brigar comigo, pastor, eu te amo. Teve uma vez, cara, que foi assim, demais. Início de ministério, igreja, oportunidade. Quem quer oportunidade? Paulo, vem aqui, irmão. Vem aí, vem cantar. E assim, crescimento da igreja, né? Aí teve uma vez que o pastor trouxe uma irmã, e foi muito engraçado isso. Naquela época dos pendrive do CD. Vai cortar isso depois, tá, irmão? Tô brincando. Aí, o CD não rodava, irmão. Aí começava, né, não rodava. E não rodava. Os irmãos, glória a Deus, aleluia, amém. Aí o pastor teve a brilhante ideia de pegar e falar assim, queridos, quem sabe faz ao vivo. Chama o Ministério de Louvor. Sim. Aí eu falei, ô Glória, é hoje que vai acontecer uma coisa sobrenatural. Aí eu falei, irmã, qual que é o louvor? Ela, Shalom Adonai. Eu falei, nossa, não conheço, irmã. Mas a gente vai tentar. Qual que é o tom, irmã? Ela falou, esse aí. Aí eu falei, pô, eu acho que foi um dó sustenido. Aí deu o dó, ela entrou em ré. Ré bemol. Por fim, e aí o batera desafinou até a bateria. Até a bateria desafinou. E aí, Shalom Adonai e tal. Aí eu falei, meu Deus. Aí aquela coisa foi diminuindo, foi que nem aquele. Aí daqui a pouco, não sei como acabou a música. Vamos aplaudir a igreja, não sei o que. Isso foi top demais. Nossa, eu falei, gente, só que assim, hoje já não aconteceu. Pô, irmão, isso não sai, esse louvor eu não conheço, irmão. Poxa, eu não achei o tom do irmão. Então, poxa, isso também é fazer com excelência, sabe? Isso também uma vez que eu fui lá, vocês tocaram. É adorar a Deus. Mas era simples, né? A musiquinha Deus Me Ama lá, sabe? Do Thales. Sim. Vocês tocaram aqui no altar, ou foi lá? Não, foi aqui mesmo. Caramba, não lembro. Foi aqui. O ministério deles veio e eu cantei. Eu ia cantar antes deles, eles tocaram nas fotos, benção. Você ia tocar também ela? Eu toquei ela e a gente pra tocou abrir de novo pra vocês, né? Aqui, só que daí vocês tocaram junto comigo. Pô, legal. Aí foi legal, foi benção. E uma coisa que eu chamei, uma vez, lembrando teve uma vez que lá na Getsemane da Batista aconteceu isso, o pastor Jorge subiu a irmã. Queridos, quero pedir perdão, hoje eu estou meio gripada, é um louvor novo, não ensaiei muito bem, mas é para a glória de Deus, nós vamos tentar. Aí o pastor tomou o microfone dela e falou, irmã, então vamos deixar para semana que vem. Aí você já sarou da gripe, já ensaiou mais, Deus abençoe, vamos orar aqui pela irmã, estenda suas mãos e tal. E tomou o microfone, pô, sabe? Às vezes alguém pode achar arrogante, mas é certo. Cuidou dela, sabe? Tratou ali. Ela falou, tô meio gripado, tô rouco, não decorei a letra, mas é pra Deus e tal. Não é pra Deus, poxa. Igual, por exemplo, você tava falando sobre... É tipo assim, às vezes a gente tem que parar de achar que tudo é da forma que a gente acha. Sim. Porque esse é um grande problema que a gente, como ministro de louvor, assim, a gente às vezes acha que Deus só fala com a gente também. Isso tá meio errado. Claro, nossa. Isso é muito errado. E também tem a questão de você não se impor no momento que você sabe que tá errado, que nem você tava falando. Igual, por exemplo, teve algumas vezes já, esse tempo atrás, por exemplo, então, uma benção a pessoa aqui. Só que aconteceu que ela pegou. Foi na hora. Eu me. Sabe quando você tira o seu time de campo, assim? Faz aí, mano, sabe? Sem problemas. Sim. Aí PEDs escolheu uma música, não sabia, ficou horrível e tal, meu Deus. Nossa. Vai do seu jeito, então. Não, mas junto com ela, mas tipo assim. E eu sabia que se tivesse feito de outra forma, já era melhor. Então eu fiquei quieto e não acabou. Você deixou, você omitiu ali, não quer cantar, então vai. Beleza.
E outra vez eu não me omiti, que foi no culto, aquele culto de quarta-feira. Não vai dar certo. Não, foi assim, foi legal, tipo assim, eu tava com o violão e tava no momento de... Eu acho que tinha... Não sei se tinha alguém tocando junto, alguma coisa. Acho que tinha alguém tocando... tinha alguém tocando teclado junto. Sim. E daí eu tava com o violão e de repente a pessoa pegou e falou, não, vamos trocar música. Nossa. E sabe, tipo, não, vamos trocar música assim. Tava numa ministração depois da pregação. Sim, já sabe? Uma coisa... Aí tava, por exemplo, sabe quando o pastor tá orando e você tá mantendo só um ritmo ali atrás? Sim, sim. E a pessoa falou, não, vamos trocar música. E eu peguei e senti, falei, não, agora não era o momento de trocar a música e não era o momento nem de cantar. Sim. É o momento que Deus tá fazendo algo, foi naquela quarta-feira lá. Sim, né, que deixa fala o caminho lá. Aí tal, aí eu peguei, o que eu fiz? Eu fiz assim, pra ela. Calma. Tirei o violão, porque eu senti que não era pra me tocar. Sim. Tirei o violão, coloquei o violão de lado. Aí o baterista foi correr pra bateria. Eu peguei, chamei o baterista, tirei o baterista da bateria. Sim. E comecei a orar pelo baterista. A hora que eu comecei a orar pelo baterista, o baterista começou a pular e senti muito a presença de Deus. Rapaz, aí eu falei, não, peraí, tem algo diferente, realmente é aquilo. Sim. Aí depois o baterista voltou pra bateria. Uma sensibilidade. Você entende? Sim. Tipo assim, se eu tivesse feito o que ela tinha falado simplesmente por não querer ser o chato... Se posicionou ali naquele momento. Daí, tipo, eu peguei e fui pra beira do... Porque assim, eu sou ministro de louvor, então, tipo, tem aquela questão de... vamos colocar, de quem é formado em pastor ou não. Então, tipo, tem essa, né? Apesar que a gente sabe que não é bem assim, mas enfim. Aí eu tava assim, e eu orando assim pela igreja, assim, eles ministrando ali, eu sem nada, só orando pela igreja. E sentindo no meu coração assim... Vai lá, desce lá, impõe as mãos. Vai lá, desce lá, impõe as mãos. E você fica meio assim, né? E daí o pastor veio em mim e falou assim, desce lá, vai orar. Nossa. Você entende Confirmou. que... foi tudo confirmado. Depois Deus pegou e me mostrou uma coisa. Uma menina, tal. Aí eu peguei e conversei, querendo não falar. O João, sabe? Querendo não falar, depois eu fui lá e falei pro pastor, a menina que Deus tinha me mostrado veio na frente, eu orei pela menina. Nossa. Você entende que tudo isso foi uma questão, lógico que Deus fez, mas foi uma questão de posicionar. Se posicionar. Se você podia ter dado errado. Eu podia ter trocado a música e simplesmente tocado e nada daquilo talvez teria. E isso é muito forte. Às vezes você fala assim, poxa, esse louvor deu tão certo nesse culto. Aí já aconteceu, poxa, vamos repetir ele no próximo, que vai acontecer do mesmo jeito. Poxa, não aconteceu nada. Porque era outro mover, é outro... Deus faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E você tá sensível a isso aí, se posicionar muitas vezes, é o grande... E saber se posicionar em Deus, né? Sim. Porque, tipo... Eu acho que quando a gente fica fazendo muito... Sim. A gente se torna automático. Automático. Não, naturalmente. Você fala, poxa, estou no automático. Então eu acho legal isso aí da gente estar conversando, porque tipo, é muito difícil a gente ter ministro de louvor pra trocar ideia. Então o jogo que tá. Concordo. Mas adoração é adoração. Mas eu acho interessante porque, tipo, a gente não pode nem se omitir e nem também tomar a frente como se você decidisse tudo, sabe? Tomar a frente. E essa questão de hoje do reconhecer o que a igreja está vivendo e não se cobrar tanto também é uma coisa que me ajudou bastante. Muitas vezes você vai com uma expectativa e assim, é o momento que a igreja está vivendo. Às vezes está num momento de, sabe, e todo mundo no mesmo barco e está numa crescente. Tem momento, tem cultos que às vezes, e a gente sempre foi muito coração, sabe? De ministrar muito coração, de se entregar na presença. Só que eu já errei demais, sabe? Já errei demais. Às vezes estou ali ministrando, poxa, o irmão não levantou a mão. Querido, levanta a tua mão. Querido, você vai adorar a Deus. Você veio fazer o que aqui na presença de Deus? Você não veio adorar? O que você veio fazer, irmão? Irmão, aquele de camisa preta, levanta a mão, irmão. Você vem aqui, aí você fala, não, eu fiz uma vez isso, cara, me arrependo até hoje, eu arrepio. Que uma irmãzinha era visitante, ela não levantou na hora do louvor. Rapaz, não sei o que ele me deu ali, baixou um profeta ali do caos. Eu falei, irmã, levanta, você é jovem, se coloque de pé, vamos adorar o Senhor, todos os jovens. E tal, você quer reger muitas vezes na força do teu braço. Queridos, vamos aplaudir o Senhor com mais forte, igreja. Mas, então, o ministro do louvor tem essa coisa muitas vezes
Não, hoje não tá acontecendo, não vai acontecer. Você já percebeu que vai acontecer, eu vou fazer. Não sei se você vai ter essa. Mas já percebeu que a maioria das vezes que não tá acontecendo, você sai até sem voz. Sim. Porque você quer fazer acontecer. Você quer, não, eu preciso entregar o louvor pro pastor. O povo tem que estar chorando. O outro irmão tem que ter uma coisa. Sabe, o outro tem que estar se jogado ali. Poxa, não, o povo tá muito assim. E tem você ama Jesus. E tem aqueles irmãos, tem aquele senhor que tá ali, ele tá meio vendo as luzes, sabe? Tá ali sentindo a presença, tá na dele. Sabe? Muitas vezes já aconteceu, por exemplo, às vezes você vem aquele pastor. Teve um pastor uma vez que foi na igreja, rapaz, naquela atos proféticos ali e tal, aí pegou e começou a orar, impor a mão e tal, e falar, eu tô vendo uma chave aqui, toma a sua chave, e na hora eu falei, meu Deus, e ali, aí, e às vezes você não tá sentindo, muitas vezes, e você, poxa, calma aí, mas ele falou que eu vou ganhar uma chave, alguma coisa assim, e começou aquela gritaria, aquela coisa toda, só que eu não tava naquela atmosfera, sabe? Só que eu falei, não, calma aí, eu preciso... E assim, foi estranho, porque eu saí até do culto, até a Michelle lembra até hoje, falou assim, poxa, amor, o irmão falou que é uma chave e tal, não sei o que e tal. E aí que eu tava vendo uma chave, e eu não vi nada, sabe? E naquela semana, ele falou uma chave de um carro novo. Aí eu falei, pô, a chave de um carro novo. Eu lembro até, carro novo. E naquela semana a gente ia ministrar num evento da Presbiteriana, no estacionamento do ginásio do Lago. Tô lá ministrando o louvor e tal. Daqui a pouco terminou o louvor, o irmãozinho fala assim, Diego, vai lá fora. Vai lá fora que bateram no teu carro. Um carro zero. Bateram no teu carro. Eu fiquei até... Seu carro era zero? Não, meu carro não, já era usado. Meu carro novo bateu. Aí eu falei, meu Deus. Então, assim, às vezes a gente está ali fora da atmosfera e muitas vezes a gente quer mostrar que a gente está sentindo alguma coisa. E eu fiquei sem entender na época. E se ele foi usado para me revelar, ele não revelou o que ia acontecer. Para mim, para ele, Deus revelou algo que ia acontecer de bom. Entendeu? E muitas vezes, como você está meio perdido nessa atmosfera, você começa a não sentir que Deus está falando com você e você vai pela onda dos outros. Pô, o Rômulo falou tal coisa. Pô, então beleza, o Rômulo falou, Deus está usando. E às vezes, pô, mas o que Deus falou comigo? Sabe, às vezes eu tô quietinho aqui, mas tô sendo tocado. Pô, Deus está falando comigo, sabe? E muitas vezes a gente fica nessa onda de muitas vezes querer, que nem o pastor falou, às vezes, poxa, não sentiu de ministrar, cara, o fluir não tá, deixa acontecer naturalmente, né? Não é aquela música, deixa acontecer naturalmente pro gospel aqui. Poxa, não fluiu, irmão. Sabe, canta lá um louvor, poxa, não teve glória a Deus, aleluia, mas você fez, sabe, você fez a sua parte, você de coração. Às vezes o que nós falamos, o silêncio, muitas vezes o silêncio na igreja, a gente não pode, né? O irmão falou, não, tem que tocar, tem que pegar o violão, tem que dar aquela nota, tem que tocar o baterista. Poxa, não, mas segura aí, irmão, calma aí, deixa o silêncio é música. É o discernimento. Tem horas que é o momento de subir, tem hora que não é o momento de descer, tem hora que é o momento de não fazer nada. Deixa o fluir ali acontecer. Vamos sentir o que está acontecendo. Poxa, a atmosfera hoje, sabe? É que assim, muitas vezes a gente cria já, ó, a nossa mente já vai ser domingo, vai ser tal e vai ter que ser, por bem ou por mal. Poxa, mas se o Espírito Santo chegar lá e mudar tudo, sabe? E se acontecer, sabe, aquela coisa, a gente, poxa, dá lado pro Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Esses tempos atrás eu vim ministrar o louvor, e sabe quando você tá você tá precisando de uma provisão de Deus, algo assim, aí você pega e fala assim, não, hoje eu vou cantar os louvores de provisão. Falei dentro do meu coração, né? Eu até comentei com você, né? Você tá sentindo aquilo, você tá vivendo. Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou cantar aquela ainda que a figueira não. Eu falei, não, vou cantar essa música, vou cantar umas outras assim. E beleza, né? Sim. Chegou na hora do culto, cara.
Deus me levou pra um lugar de exaltação, sabe? Sim. E não cantei nada daquilo, velho. Fui cantando outras coisas, e foi levado pro lado de exaltação. Diferente. Tipo, como se Deus estivesse falando assim, ó, você não precisa ficar pedindo provisão, nada assim. Só me adora. Só celebra. Olha pra mim aqui e vai. É muito e estranho. foi bênção, louvor, e tipo assim, daí você desce do altar e fala assim, eu não escolho nada mesmo. E essa grande dificuldade de ministrar, muitas vezes você fala, poxa, você vai ministrar, que nem você falou, sobre provisão, né? E às vezes você fala, poxa, mas estou passando nessa área aqui. Então, e o inimigo ele quer nos cegar e nos intimidar. Fala, pô, mas quem é você para falar? Você não tem autoridade. Ele é um roubador de autoridade, uhum. né? E a gente vê que assim, o evangelho é totalmente ao contrário. Muitas vezes você vai estar numa atmosfera em que você está tentando lutar e às vezes Deus vai colocar alguém que está na mesma batalha espiritual que você. Poxa, o irmão está passando dificuldade também. E você vai ter que ministrar ali. Poxa, irmão, não, mas irmão, tem de bom ânimo. Fala pra ele a história sua, que o irmão chegou e pediu oração pra você. E você precisando de oração. Não. Eu tava vindo no culto do EBD, né? Escola Bíblica. Aqui à tarde ajudando a turma. Eu fui imprimir uma música lá. Aí passou, eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Ixi, aí. O coração tava. Tava naquela, falei, e agora? Aí eu falei, pediu, imprime uma música pra mim, imprimi, voltei. Na hora que eu voltei, o Adriano ele virou, ô João. João, cada vez chamou de João. Ele chamou, ô João, vem aqui. Viu? Tem como você orar por mim? O que você precisa? Não, que minha mulher brigou comigo, e ela largou na rua. Aí eu falei, legal. Na mesma área. Beleza. Aí eu chamei no cliente, vamos orar. Aí eu orei, falei o casamento dele, né? Ele ficou feliz, abraçou eu e saiu, assim. Rapaz. Aí depois, no tempo, trabalhando no mercado, a menina falou, não, João, eu vou largar do cara, ele fez assim, assado. E vai lá, eu falo de casamento, de relacionamento, a pessoa, não é assim, é hora. É algo sobrenatural. Como é que a gente tá muitas vezes nesse ambiente que a gente está vivendo e tendo que aconselhar. A gente tem que falar que a gente tem, por exemplo, você tá vivendo uma falta de uma escassez de alguma coisa, você tem que falar, não, Deus ele vai prover isso pra você. Mesmo que às vezes você tá assim, mas eu preciso que o Senhor prover pra mim. Sim. E não pode se calar, né? Porque a gente está baseado na palavra, né? Então, por isso que às vezes a gente não vai estar... Fala que o crente está mais no deserto do que no monte, né? Muitas vezes, né? A gente tem que estar... Mas que nem eu falo, o sofrimento, ele é um lugar de inspiração, né? Você vê as canções mais lindas, são as que, poxa, o cara tá pensando em se suicidar, ele fez essa canção aqui e tal... Pô, o cara terminou um relacionamento, fez uma canção. O cara, poxa, tava lá no sofrimento com Deus ali e, poxa, fez essa canção. E às vezes esse lugar onde você está sendo espremido ali, né? Então, o pastor fala muito sobre a prensa, né? Tá na prensa ali. Então, você está sendo prensado e ali é um lugar de inspiração. A palavra de Deus também fala, se não me engano, nos momentos de luto, são os momentos que a gente tem que prestar mais atenção. Provérbios, né? Que é os momentos onde a gente vê mais o trabalhar de Deus, né? A palavra do Senhor fala que a glória dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então, quando a gente está muito alegre, a gente não percebe muita coisa. E a gente, às vezes, está tão assim empolgado com as coisas. Tem uma pastora que... acho que a pastora até Viviane, que a gente acompanha, gosta muito lá da Viviane Martinello. Ela fala... Na hora da empolgação, você pega toda aquela empolgação, joga na lenha, joga na fogueira. O que sobrar é de Deus. Não, o que sobrar, não, isso aqui não, vamos dar seguimento. Porque às vezes você está tão empolgado hoje e amanhã você já... Então, nesses momentos que a gente está passando a prova, e é o que Deus quer. Poxa, não, mas vai lá, eu sou contigo. E é aí que eu vou te usar, meu filho. Porque não é a força do teu braço, né? Poxa, eu contigo. E essas vezes a gente fica, poxa, mas eu não vou falar porque eu tô passando por isso. E aí a gente fica podado, né? Você conhece o pastor André Fernandes? Da Lagoinha lá de Orlando? Miami Church.
A gente acompanha, mas eu sou péssimo pra nome, assim. A gente acompanha, né, amor? Lá da Lagoinha, né? Eu conheço, assim, mas... Ele contando que um dia ele tava no leito do hospital, teve problema no coração. Ele tava com uma coisa de inspiração aqui na traqueia, tudo mal. Chegou um cara. Nossa. Aí ele falou, esse cara pagou algo de Deus pra mim, né? A cara sentou do lado dele e falou, pastor, eu preciso de ajuda, eu tô afastando de Jesus, preciso ser igual o Senhor. Aí ele lá na maca, quase um... Nossa! Aí ele pensou assim, nossa, meu Deus, eu achei que fosse receber na verdade ele deu ajudar o cara, né? Falar alguma palavra pra ajudar o cara. Ele falou, Deus, agradece, Deus falou, mesmo eu estando aqui, a turma olha em mim e ainda vê algo do Senhor em mim, vê uma esperança do Senhor em mim. Mesmo eu estando aqui tudo na beira da morte, a turma me pede conselho pra mim. Meu Deus, ele achou que fosse receber uma oração, alguma coisa, não? Direção, cara, eu preciso sentir a presença de Deus, faz anos que eu não sinto a presença de Deus. Isso, não ajuda, nossa. Forte, é engraçado forte que demais. Deus ele chamou, porque já para pensar no negar a si mesmo lá, né? Uma vez eu ouvi o Douglas Gonçalves falando, Douglas Gonçalves conhece, né? Sim, de Jesus Cop. Douglas Gonçalves falando que uma vez a mãe dele, sobre o negar a si mesmo, né? Que uma vez a mãe dele ia para os Estados Unidos junto com o pai dele, e daí muita gente começou, viu, você não compra tal coisa para mim lá, eu te dou o dinheiro, compro. Você não compra tal coisa para mim lá, compro. Aí ela começou a pegar um monte de pedido, uma lista. E daí ela pegou e foi para os Estados Unidos. E daí chegou lá nos Estados Unidos, passava assim, eles estavam andando e de repente ela falava assim, não, espera um pouquinho que eu tenho que ir em tal lugar comprar tal coisa para não sei quem. Eu tenho que ir em outro lugar comprar não sei o que para não sei quem. Eu tenho que ir em outro lugar. Aí chegou numa hora que, acho que alguém falou para ela, ou ela mesmo pensou, falou assim que ela passou o tempo todo fazendo tudo para todo mundo. Sim. E ela esqueceu dela, sabe? Sim. De fazer as coisas pra ela. Nossa, forte. E daí ele pegou e falou assim, quando Jesus chama a gente pra negar a nós mesmos, é isso. Sim. É a gente fazer tanto por Jesus a ponto da gente esquecer da gente. Sim. Então, às vezes alguém chega na gente e pega e fala assim, eu preciso que você faça isso pra mim. Você fala, eu tô arrebentado, irmão, precisava fazer pra mim. E Deus pega e fala assim, você para tudo e vai... Faz pra ele. Faz pra ele, porque do seu eu tô cuidando, sabe? Rapaz do céu, é forte isso. E você entender isso no reino de Deus é tremendo. E é engraçado como que uma das coisas que mais afasta, por exemplo, as pessoas de Deus, eu percebo, é a pessoa querer cuidar de si. Já parou pra pensar? Sim. Quanto mais você tenta cuidar de você, mais você fica distante de Jesus. Sim. Porque quando você cuida muito de você mesmo, não tô falando da sua família, nada disso, tô falando de você mesmo. Tipo, eu preciso disso pra mim, eu preciso daquilo pra mim, eu preciso daquilo outro pra mim. Já parou pra pensar quando você se coloca no centro, cara. Sim. E você esquece Jesus. Exatamente. E quando você tá em Jesus, fala, não, Senhor, eu preciso fazer isso pelo Senhor. Já passou por aqui, você deve passar porque a igreja de vocês é bem ativa, já passou por aquele dia que você pega e fala assim, você passa a manhã inteira, né, num estudo bíblico que teve na igreja, aí terminou o estudo bíblico, você tem que ensaiar, aí você vai ter que ir em casa, tomar um banho e voltar pro culto, sabe? Sim, naquele aquela correria. Naquele dia você pensou nos seus problemas? Sim. Não pensa. Nem passa, lembra. né? Por quê? Porque você tá pensando na obra de Deus em primeiro lugar. E é gostoso. Entendeu? Agora, o problema nosso é o quê? A gente pensa tanto na gente que não sobra tempo pra fazer a obra. Verdade. Isso aí é uma coisa E é gostoso quando você tá envolvido assim na obra, né? Porque você, querendo ou não, você é edificado de uma forma natural sem... Porque que nem eu tava... Eu não comecei, assim, não cheguei a ler todo o livro do Cash Luna, né? Porque a Michelle estava lendo. Como é que chama o livro? O nome? Em Honra do Espírito Santo. E muitas vezes é justamente quebrando esses paradigmas. Que ele começa a buscar o Espírito Santo, querer ser amigo do Espírito Santo. E muitas vezes entra naquela situação da religiosidade. Né? De querer fazer, poxa, eu tenho meu tempo com Deus... esse horário e tal, e não sei o que, eu tenho que ler tantos capítulos. Sim, a gente tem que buscar meditar. E aí tem um dia que acho que os filhos dele estavam brincando, acho que você compartilhou isso num café da manhã, num devocional, e estavam lá os filhos dele brincando, e ele, não, mas agora... E aí o Espírito Santo fala assim, não, mas quando você ama a sua família, cuida dos seus filhos e dá atenção para os seus filhos, você está tendo intimidade comigo. Você tá fazendo, você tá me agradando, né? E ele vai lá, tira esse tempo com a família, né? Com os filhos, né? E ali, de repente, acho que eles oram ali, né? Brincando ali no piquenique, alguma coisa assim,
E é justamente isso. Eu falo, poxa, que legal. Minhas filhas hoje, estou com uma de 9 e uma de 7. Hoje elas fazem a oraçãozinha delas para dormir, quando levanta. Tem uma lá que é até engraçada. Não sei de onde que ela tirou isso. Ela ora, ela faz... entrega, né? Eu falo, filha. E assim, é um jeitinho dela de adorar a Deus, de falar. Não sei nem o que ela fala. Ela faz... Aí, aí eu falo, gente... E assim, é um jeito dela, sabe? E, querendo ou não, tá acontecendo naturalmente. Porque a gente também não fica pressionando. E às vezes quando elas falam assim, pai, nossa, isso é errado, né, pai? Pai, o que é isso? Ah, isso aí... Fala, filha, isso daí, né, Deus não se agrada. Ah, pai, você viu... Ah, tá vendo? Isso é isso que é. Porque assim, hoje de internet, celular, cara, e a gente acabou tendo que trocar tal de celular, e ela sempre pega o nosso para ver desenho, para ver... enfim, a gente tenta policiar de uma certa forma, só que é uma nova geração, né? Você não pode... Na minha época lá, com 15, 16 anos, era só uma bola que eu tinha, um Super Nintendo, e era bom ainda. Super Nintendo lá, e hoje não, você tem o celular ali, né, acessível, e a gente tem que... Você falar não pode, e não explicar o porquê, tá? E hoje a gente aprende, elas ensinam pra gente, a gente tenta passar, e é justamente isso, é natural, andar com o Espírito Santo ali, a gente buscar nas pequenas coisas a simplicidade, não colocar numa caixinha, muitas vezes assim, né? E isso que você falou de você estar fazendo a obra, você está fazendo a obra 24 horas, né? Você está fazendo a obra no seu trabalho, apesar de que a gente sabe que é difícil, né? Porque você tem que focar ali. Pô, mas às vezes tem a hora do café, poxa, e aí, como é que tá? Ah, tomei, poxa, não, que isso, cara, você botar alguém pra cima ali, às vezes nem falar, ah, Jesus te ama. Às vezes nem isso que a pessoa, porque hoje é um jargão, né? É uma coisa assim, mas as pessoas querem ver no leito ali, quase leito de morte, mas as pessoas veem algo diferente na gente, se sentem, e não ser aquele cristão chato, né? Que nem a gente vê na Bíblia, Paulo, ele foi muito usado por Deus, mas teve uma época da vida, pô, Paulo, não, manda lá para Tarsis, né? Comprou uma passagem para ele lá. Não deixa ele aqui não. Mas depois ele se achou, Barnabé foi lá buscar ele e ele se achou com os discípulos ali. Mas a gente, né, acho que o grande legal é a gente ser essa pessoa. As pessoas querem estar perto e passar esse amor, né? Que é difícil. Mas você falou, a gente só pensa na gente muitas vezes, né? Só pensa, poxa. E isso que você faz, de você parar de pensar em você e pensar, poxa, pô, e aí, irmão? Ah, pô, isso, pô, tô passando. Pô, irmão, não, mãe, irmão, vai dar certo e tal. E você parar um pouquinho para ouvir nos tempos de hoje, cara, é precioso. A gente tem perdido muito a questão do equilíbrio. Sim. Sabe, eu tenho percebido isso, às vezes até em mim mesmo, assim. Por exemplo, às vezes a gente foca, não, porque eu tenho que ter um relacionamento com Jesus, beleza. A gente acha que a vida é só o relacionamento com Jesus, então você não sai mais de casa, você foca naquilo. Então eu só vou buscar Jesus, eu vou ler, eu vou orar, tal, e beleza, né? Só que é a questão da cruz, né, mano? Sim. A cruz, ela é vertical e horizontal. Então você e Jesus, mas é o seu relacionamento com o próximo também. E uma coisa que o Wesley que veio aqui falou bastante, que marcou o meu coração também, foi a questão de você ser resposta para as pessoas. Sim. Sabe? Então eu acredito que a gente tem que buscar Jesus, né? Buscar o vertical. Só que você busca o vertical por amor a Cristo e tal. Só que, tipo, você tem que transbordar isso no horizontal. Sim. Sabe? Ser resposta para as pessoas, sabe? Tipo, qual que é o sentido da... Porque, tipo assim, vamos comigo. Se o sentido da vida for só você buscar a Deus e ficar no seu quarto orando, cara, então, se fosse assim, Jesus já te levaria já e você ficaria lá com ele. Entendeu? Fala aqueles monges, né?
Fica isolado, você não vai pecar porque você não vai ver televisão, você não vai ter contato com... Então você estar elevado espiritualmente porque... Existe E Jesus veio justamente para isso, né? Para estar no meio dos pecadores, para estar, né? E é engraçado que você pega, por exemplo, Jesus, ele tinha os momentos dele que ele se retirava para orar e tal. Sim. Mas você já parou pra pensar que ele ficava, às vezes ele ficava mais tempo, às vezes não, ele ficava mais tempo com os discípulos do que orando. Sim. E às vezes a gente quer ser mais espiritual que Jesus, cara. Sim. E às vezes colocar uma capa de santidade, né? Porque as pessoas, a gente fala de você ser... Porque, por exemplo, eu falo por mim, por exemplo, quando você encontra alguém de autoridade, vamos supor, trabalha na prefeitura, você encontra... vem alguém, um deputado, alguma coisa, você quer passar uma imagem, tal. E muitas vezes na igreja você quer passar uma imagem. E ninguém quer estar perto de gente chata, que se acha que é o cara, entendeu? E muitas vezes, e nem fala time de futebol, tem um cara que é de grupo, sabe? Aquele cara, o Rômulo, o João, cara, são gente boa, João, cara, Rômulo, tal coisa, cara, E aí o cara fala, louco, não, irmão, que isso, poxa, sou ministro de louvor, não, e outra, não, irmão, pai. Não, as pessoas não querem isso, as pessoas querem, cara, também tenho tentação, também passo por isso, irmão, vamos junto, irmão, vamos, sabe, não, vamos vencer, sabe, que nem eu falo a questão de vício, de cigarro, de bebida. O mundo, a palavra fala que o acusador é o inimigo, né? E Jesus, ele não veio para acusar, ele veio para amar. E a gente quer fazer o papel do inimigo. E muitas vezes quando você entra nessa atmosfera de, poxa, eu tô jejuando, tô orando, tô buscando, e a gente tem que se tornar mais cheio da presença, com mais amor, com mais humildade, com mais, né, acreditar nas pessoas, né? Muitas vezes nós tá sendo o sacerdote ou levita do que ser o bom samaritano. Né? Exatamente. E o cara cai e fala, não posso. Poxa, eu tô passando aqui, não preciso ir pro meu lugar pra igreja, tá deixando. E é todo dia isso, né, irmão? Todo dia a gente tá ali. Só que a gente tem que ter o discernimento, né? Teve uma vez que foi engraçado. É que nem você falou, você tem que estar... Eu era líder dos jovens na igreja, fazia o culto de jovens todo sábado, eu estava à frente, né? Hoje a gente tem o pastor Evandro, a gente está lhe dando um apoio e abraço para ele também. E terminou o culto, aquela presença, sentindo a presença de Deus e tal. Aí terminou, um jovem chegou para mim, falou assim, ô irmão, eu preciso ir lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Minha irmã lá brigou com o marido, preciso pegar ela lá, irmão, não leva eu de carro? Eu falei, não, irmão, vamos fazer a obra, vamos fazer, porque eu tô cheio da presença. E aí, chegando lá, eu falei, irmão, onde é que é? Não, ali na Divinéia. Na Divinéia. Não, irmão, mas não precisa descer o carro até lá não, que eu vou ali, você pode parar ali. Aí eu falei, nossa. Aí nisso eu tinha levado um obreiro comigo, a sorte. Aí ele falou assim, Diego, esse rapaz, ele mexe com coisa, ele tá... Acho que você foi usado aí pra fazer a obra do... Aí ele falou, não, irmão, pode ir embora, minha irmã não vai não. Acabou se acertando com o marido dela lá. Eu falei, rapaz, você tá com droga no carro aí? Ele falou, não. Sabe, e muitas vezes tem que ter esse discernimento de fazer. Outra coisa que é interessante é ajudar as pessoas não somente com aquilo que você acha que está ajudando. Às vezes você acha que está ajudando e na verdade você está fazendo... Deus permitiu ela passar por esse processo e você está tentando ajudar. Sim. Sabe, tinha um irmão assim também, que eu ficava, poxa, não, vamos orar, não, vamos preparar, vamos não sei o quê. E muitas vezes a gente estava ali atrapalhando o trabalhar de Deus. Não, tem que deixar o processo dele, deixa, entendeu? Deixa acontecer. E você está tentando ajudar aquelas pessoas que estão no processo. Né? Então, tudo é um discernimento, né? E às vezes você fala assim, poxa, irmão, não, preciso de uma marmita e tal. E às vezes não é só uma marmita. Às vezes a pessoa ela tá num processo, você tem que, pô, irmão, não tenho marmita, mas eu tenho, é isso aqui, você vai passar fome hoje, mas tal coisa.
quero te falar, volta para casa do Senhor e tal. Nem a marmita que Deus quer te dar, né? Pedro e João passando ali, ó, não tem ouro nem prata. O cara tava pedindo esmola. Então muitas vezes eu falo assim, poxa, calma aí, vou fazer a obra de Deus. Vou dar uma esmola aqui pro irmão aqui, porque eu tô ajudando, né? Eu sou o bom samaritano, afinal. E não, o cara tá querendo falar, ó, não tem ouro nem prata, mas levanta daí. Era pra tirar 10 esmolas. É pra tirar 10 esmolas. Não era esmola, ele queria cura. E então isso que é o trabalhar de Deus, poxa, saber o que está acontecendo, porque às vezes, não, irmão, isso aqui é para colocar água, é para tomar. Não, mas isso aqui, hoje não, isso aqui vai ter outro propósito, isso aqui vai ser usado de uma outra forma hoje. Às vezes é para chamar a atenção de alguém aqui e jogar no meio da rua para chamar a atenção que tá vindo um caminhão vai atropelar uma mulher, entendeu? Sai daí, joga. Então, às vezes, o reino de Deus, às vezes, é muito isso. É imprevisível, né? É imprevisível, assim. Muitas vezes Deus te levando para um lugar que você acha que é e não é. Então, nesse dia faltou discernimento. Quer dizer, eu fui levar o irmão para pegar droga e achei que estava fazendo a obra de Deus. Poxa, não, vamos lá, irmão. Nossa, o culto foi abençoado, vou fazer a obra, vou ajudar o irmão, vou dar carona, não sei o que. Nem sempre dá a obra. Aquilo que eu sempre falava, quero falar para você. Às vezes a gente acha, não, porque a gente tem que fazer, tem que ajudar todo mundo. Sim, mas tem coisas que não é. Tem coisas que não vai. Tem coisas que Deus não... Por isso que às vezes a gente não percebe, né? Porque o relacionamento com Cristo é para você conhecer Jesus e você viver... isso é inegável. Você tem que viver seu sacerdócio com Cristo. Sim. Só que aquele sacerdócio te faz ser sensível na vida. Sim. Então, quando você se torna... Não tô falando que você não tava, mas quando você está conectado em Cristo ali, você começa a ter o discernimento de certas coisas, sabe? Discernimento, exatamente. E é muito, muito forte isso. Você tem que... você tem que estar ali... E às vezes você está cheio da presença, muitas vezes você está ali e falta essa clareza de tomar de decisão. Porque a gente está sempre tomando decisão. Poxa, eu vir aqui hoje foi uma tomada de decisão. Eu ia ter falado assim, pô, Rômulo, hoje eu tô meio cansadão, cara, vamos marcar pra uma... Quer dizer, eu tomei uma decisão, poxa, a gente tomou uma decisão de estar se reunindo. Então, assim, às vezes eu tenho essa dificuldade, tomada de decisão. Tomada de decisão, preciso tomar. E muitas vezes não vem aquele raio, aquela estrela, pum, diga Faça não, diga isso, sim. Muitas vezes tomar uma decisão. É que nessa questão do concurso mesmo, tô para ser chamado e tal. É uma decisão que treme tudo, treme o coração, treme. Tem que sentar com a minha esposa, temos que, amor, vamos. Eu vou para São Paulo, você vai depois, como é que a gente vai fazer? Então é uma tomada de decisão. Então eu posso acertar, posso errar, pode... E outra, colocar diante de Deus, sentir paz, né? Então só que treme. A gente pode acertar como pode errar também. E às vezes achar e muitas vezes essa sensibilidade de você acha, poxa, né, a gente falou, voltando aqui na escolha de louvor, né? Quantas vezes, poxa, não, esse louvor, sabe, é o que Deus falou comigo, mas Deus falou contigo, mas não é o que Ele quer falar com a igreja. É o que ela tal do devocional e do congregacional, né? Você está aqui no seu íntimo com Deus, mas até a Michelle falou, poxa, esse louvor para o devocional é maravilhoso, mas não é um louvor para você ministrar no domingo. Exatamente. Aí você fica naquilo, poxa, mas Deus falou comigo no meu devocional, né? Mas para domingo é uma outra coisa. É igual aquela música Ninguém Explica a Deus lá. Sim. É uma música do devocional, nossa. Você mas chora, você canta na igreja, parece que não... Parece que só fica tudo meio assim, né? Então cada um tem cada música, a gente tem que aprender a viver no equilíbrio, cara. Equilíbrio. Eu falo por mim, cara, eu sofro muito nisso. A gente tem que aprender que a gente tem que ter o tempo para buscar Deus, ter o tempo para ser resposta pro próximo, ter o tempo para ser pai, ter tempo para ser marido, tem que ser tempo... Sim, e falando sobre, só abrindo um parêntese, não te contradizendo assim, mas, e quando sair do desequilíbrio, ser um foco momentâneo. Por exemplo, um foguete. Poxa, você está focado em tal coisa. Você vai fazer um concurso mesmo, né?
vou estudar para uma prova, pum, então você está focado, é um foguete, você está focado ali. Então vai ficar desequilibrado, e tudo bem por isso, tá legal, tudo bem, só que você sabe que é momentâneo, então desequilibra. Só que quando você sabe que está desequilibrado, mas quer por um bom motivo. Poxa, eu tô focado, não preciso focar no meu casamento aqui, vai desequilibrar outras áreas. Às vezes você vai ter que, pô, pastor, tinha uma reunião, pastor, hoje eu não vou poder, porque hoje eu faço 12 anos de casado, vou jantar com a minha esposa. Pô, desequilibrou uma área aqui, eu tô focado, sabe? Vou viajar com a minha família, pô, vou focar na minha família. Então, pastor, louco, fião, tô precisando ser aqui. Não, pastor, tá desequilibrado aqui, mas eu tô equilibrando, eu tô focando na minha família, no meu relacionamento, por um bem maior, né? Então isso é bem interessante. Às vezes você fala assim, poxa, o equilíbrio, porque o equilíbrio é morte, né? Se a gente for colocar no coração batendo, se ele ficar equilibrado, putz, morreu. Mas quando ele dá picos de, poxa, tem vida ali. Então isso aí que você falou, não te... Mas só abrindo um parênteses. Você pega, por exemplo, um avivamento é alguém que saiu do equilíbrio. Saiu do equilíbrio, saiu fora do... O cara decidiu orar, o cara decidiu chamar um grupo, o cara decidiu clamar e se arrepender e gerou aquela atmosfera. Nossa, tremenda. Lembro muito da Rua Azusa, né? Tava vendo esses dias. Então. Você pega, por exemplo, na época desses avivamentos aí, as pessoas passavam 24 horas orando. Sim. Aí você vai falar que ele estava errado. E outra, desequilibrou tudo, porque o cara não trabalhava, o cara não só vivia, né? E aconteceu tudo que aconteceu, né? Então é bem... Mas é gostoso. Falar de Deus é... Bênção demais. Bênção, meu irmão. Mas e você tem alguns projetos para questão ministerial ainda? Só em ser pastor, assim, ou só... Irmão, na verdade, assim, a gente... Foi chamado para isso ou não? A gente treme, né? Não vai falar assim. Mas o que eu vejo assim? As coisas acontecem naturalmente, sabe? Há um tempo atrás também eu comecei... não sou tão assim focado nas redes sociais, mas eu falei, poxa, eu preciso mostrar um pouco mais a questão do que eu gosto de fazer, do que eu amo de fazer, né? Postar algumas coisas eu ministrando, cantando, sabe? Mostrar o que a gente ama fazer. E a questão do pastoreio, que nem você falou, é o cuidado. Né? A gente vê que cada um assim é um pastor com P minúsculo, vamos dizer assim. Querendo ou não, a gente cuida ali tenta... Exerce, mas sem o nome. Sim. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. A gente não foi ordenado, digamos assim, mas hoje digamos, acaba exercendo a função. E a questão falando dos 5 ministérios, a gente fica assim, poxa, será que eu, né, evangelista, profeta, recebi até uma profecia do próprio Wesley no domingo passado, então ministrou sobre a minha vida, chorei bastante, é gostoso o renovo de Deus, assim, e eu tô aqui, tô à disposição de Deus, que a gente fala que muitas vezes a gente fala assim, poxa, qual que é os seus alvos, assim, eu falo, poxa, sabe, qual que é, eu fico mais, assim, de projeção, sabe, de muita coisa. Então eu tenho, assim, vivido tentado colocar na minha cabeça, vou viver intensamente essa semana, sabe, vou viver, sabe, projetos curtos, assim, né? Então é algo que Deus tem, que eu tenho despertado para esses tiros curtos, sabe? E servir ali na minha igreja local, é o que eu amo fazer, trabalhar com os jovens, mexer com o ministério, apesar dos cabelos brancos aqui, né? A gente ganha bastante, mas eu tenho aprendido a deixar assim mais tranquilo, sem ficar, sabe, muito tenso. Há um tempo como eu ficava antes, assim, sabe? E fazendo a obra de Deus da forma que, sabe, que eu posso somar, assim. E não me culpar por muitas vezes, eu sei que tem algumas áreas que a gente precisa desenvolver mais no reino, sabe?
E a gente vai aprendendo. Uma hora a gente vai desenvolvendo, que nem eu falo a questão do evangelismo, de visita, sabe? Deus tem cobrado e eu acho que tudo bem para a gente estar no processo, não é nada, sabe? Que nem você falou, a gente estava falando antes. A gente tem as nossas diferenças e os dedos são como eu falo, são diferentes, né? O menorzinho aqui, é que nem o pastor acho que ministrou na reunião ontem, né? Ele falou, muitas vezes a gente não vai ver, ó, a gente tá vendo o braço, tá vendo a mão, tá vendo a cabeça, mas se o rim parar, cara, vai dar BO, né? Então, muitas vezes é isso, né? Deus conhece o coração, assim. Eu gosto de atuar na parte do louvor. E é o que eu me vejo fazendo, continuando fazendo, né? Glória a Deus. E o que a gente puder passar de mensagem, esses dias eu gravei alguns stories, até uns colegas meus comentaram, poxa, senti legal, senti paz, na hora que você tava... Eu falei, pô, legal, passou uma mensagem, essa questão da internet, a gente está aqui agora falando, trocando ideia, já estamos sendo edificados, né? Já estamos... Trocando figurinha, estamos sendo abençoados. Então, acho que... E é isso. Se a gente... ontem a gente estava no domingo... Não, foi no feriado, até passando na Pernambucana, passando na livraria lá tinha lá um livro lá, Não Leve a Vida Tão a Sério. Até o Evandro falou assim, poxa, esse livro E eu acho que é isso aí. Não leva tudo tão a sério, sabe? Não se cobra demais, não se... Sabe? Porque hoje a gente vive essa coisa do alvo, do você tem que tal... Muito influencer digital, muita coisa de fachada, e você acha que aquilo é real, muitas vezes não é, entendeu? Depois você vai ver que não, é só pra ganhar like, é só pra... Pô, não é de verdade. Eu acho que o de verdade que é o legal, sabe? De verdade, pô, a gente estar junto, amizade, acho que é isso aí. Então, vamos tocando. Glória a Deus, irmão. Mais alguma coisa? Por mim, então é isso, meu irmão. Estamos muito felizes que você veio aqui com a gente, que você aceitou, né? Pô, que não é fácil, né? Olha, tá bem, nós trouxemos 2 mineiros, um carioca. O negócio tá... Dá pra fazer uma salada, né? Não, trouxemos um carioca mineiro. Com indígena. Mas é isso aí, meu irmão. Deixa as suas considerações finais aí, fala um pouco os cultos, né, lá da sua igreja. Sim, quero antes agradecer. De você se despedir. Ó, nós temos culto ali na Igreja Batista, Bocajá, na Cebrec, lá em Pau Sul. Você que queira, né, fazer parte, ir lá conhecer, louvar a Deus, adorar a Deus, temos culto na terça-feira, às 8 horas, né? Na quinta-feira a gente tem o Play Connect, às 8 também, né? Com os adolescentes. De sexta-feira tem o culto sobrenatural, nosso pastor Jardim. No sábado, culto dos jovens, que é o Giflen com o pastor Evandro. E domingo, nosso culto de celebração com o pastor Tom. Tem sido bênção. Esse domingo vai ser um clamor profético ali. Deus tem colocado no coração dele. Então você é o nosso convidado. E a mensagem que eu quero deixar assim: sejam vocês mesmos. E esse vazio que muitas vezes a gente sente é uma fome, uma sede pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso Criador, que nos fez, que fez todas as coisas. Deixa Deus despertar em você esse desejo, essa fome de buscar, de ansiar por Ele. Que nós estamos aqui só de passagem, que Deus tem vida eterna para todos nós. Ô glória! Ô glória! E agradeço aos irmãos aí que foi... Eu falo assim, brincando, que Deus tinha colocado no meu coração de montar um podcast lá com o pessoal dos jovens. E eu falei, eu não montei, mas eu fui convidado para participar de um. Olha que bênção. Sabe por que não montou? Não, a gente ficou, na verdade, assim, vendo equipamento e aquela coisa não sai do papel, sabe? E às vezes você fala, poxa, legal, a gente acompanha alguns na internet, até o pessoal do Morada, a gente acompanha lá o Hub, né? Sim. E eu falo, poxa, que legal, uma forma de fazer, de falar de Deus, falar de
E foi ficando no papel, mas olha como é que Deus é maravilhoso. Trouxe a gente para participar, né, desse trabalho que vocês estão fazendo, que tem sido bênção, querido. Deixa Deus continuar trabalhando, usando vocês. E a gente está acompanhando, já está seguindo ali. E Deus tem grandes coisas para esse ministério, para essa igreja. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí, meu povo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você que assistiu até aqui. Nos siga também lá no Instagram, que é o Glória_PDC. Também estamos no TikTok, que é o Glória Podcast. E também Spotify. Você esquece Spotify, é incrível. Nem o TikTok. Você também pode seguir a gente lá no Spotify, então você pode escutar lá. Talvez você não tenha muito tempo para você ver vídeo, então você pode escutar trabalhando, escutar viajando, várias outras formas. E se você chegou até aqui, não precisa deixar nosso comentário, escreve no comentário Palmeiras. Nossa! Aí, eu sabia que você chegou até aqui. Então você chegou até aqui, escreve Palmeiras. Flamengo, a turma vai dizer, o que tem a ver Palmeiras com o Diego? Aí é pra assistir. Nosso rival, né? Gente, é isso então. Fala dos cultos da nossa igreja. É verdade. Fala você então. Segunda-feira, culto de oração com o pastor Kaká. Quarta-feira, culto com os obreiros, com a campanha Portas Abertas. Sexta-feira, 7h30, é o culto de cura e libertação. Sábado, 8h, ao Drive, que é o grupo de jovens. Domingo, 9h, EBD, Escola Bíblica Dominical. E às 7h30, o culto da família, com o nosso pastor Estevão Jabor. É isso aí, meu amigo. Então é isso, gente. Siga a gente aí, se inscreve no canal. E glória a Deus. E não se esqueça. Não se esqueça o quê? Deus é bom e o diabo não presta. Falou. Falou. Gente, Deus abençoe.